Eu e a minha cunhada discutimos e, imediatamente, o meu marido deu-me uma estalada que me fez ver estrelas. A minha sogra, de pé ao lado, ria-se às gargalhadas com satisfação, dizendo que ele tinha batido muito bem, que aquele tipo de mulher destrutiva merecia ser batida. Bate-lhe para ela saber o seu lugar, para perder essa mania de arrogância, dizia ela. Caros ouvintes, o meu nome é Catarina. Desde que nasci, vivi rodeada de luxo. Ao sair de casa, tinha sempre quem me servisse. Mas na juventude ingênua e tola dos meus 25 anos, ansiava por um amor original, um sentimento que não cheirasse a dinheiro ou fama. Queria um homem que me amasse por quem eu era e não pelo rótulo de filha do presidente Lemos. Por causa desse pensamento irrealista, estúpido e inocente, escondi a minha verdadeira identidade. Assumi o papel de uma funcionária de escritório comum, órfã de mãe e de origens humildes, para dizer sim no altar a Tiago, um rapaz da província com grandes ambições. Abdiquei da imponente mansão em Cascais e mudei-me para uma casa estreita, cheia de umidade, num beco escuro da mouraria. Começaram aí os dias que mais tarde, ao recordar, chamei de inferno na terra. E esse foi também o meu período de maior estupidez. O meu dia começava às 5 da manhã para esfregar o fogão cheio de gordura do dia anterior. Levava o cesto para o mercado da Ribeira, regateava cada molho de grelos e cada peixe, e depois atirava-me para a cozinha para servir 3 bocas mais exigentes que reis. Dona Fátima, a minha sogra, era uma mulher profundamente materialista, amarga e machista até a cegueira. Mantinha sempre uma cara de desagrado, com os lábios finos sempre prontos a proferir insultos venenosos. És tão lenta. Uma mulher que nem consegue preparar o pequeno almoço a horas. À espera que tu sirvas a mesa, o meu filho desmaia de fome. Que lentidão de caracol. A nossa família teve azar em acolher-te. A voz estridente de Dona Fátima ecoava todas as manhãs, ferindo-me os tímpanos como um hábito diário. Eu suportava, engolia a raiva, cortava a cebola com destreza e sorria de forma pálida. Pensava que a minha submissão traria paz, mas estava enganada. A paciência de uma mulher educada, aos olhos dos ignorantes, transforma-se em fraqueza. Inês, a minha cunhada, era a personificação da preguiça e da futilidade. Com 23 anos, a primeira coisa que fazia ao abrir os olhos era ver o telemóvel, pesquisar malas e roupas de marca. Não ganhava um único cêntimo, mas gastava como filha de um milionário. Todas as manhãs dormia até ao meio-dia e, ao levantar-se, já olhava de lado para a cunhada. Como é que passaste a ferro esta camisa para ficar tão enrugada? Sabes que comprei isto na Zara? Uma salóia como tu de certeza que nunca vestiu roupas caras, por isso não sabes engomar. Inês atirou a camisa para o chão, levantando o sobrolho a insultar-me. Se fosse a Catarina de antes, bastava um aceno e dezenas de lojas da Zara enviariam as roupas embaladas para a porta dela sem que tivesse tempo de as vestir. Mas, naquele momento, apenas apanhei a camisa do chão em silêncio. Olhei para Tiago, o meu marido, que estava sentado de forma arrogante no sofá, a ler o jornal e a comer uma torrada, à espera de uma palavra de defesa. Mas Tiago apenas pigarreou, ajeitou a gravata barata e soltou uma frase fria e impregnada de machismo. És a mais velha, tens de ter paciência com ela. A Inês ainda é uma criança. Além disso, estás em casa com tempo livre. Ao menos faz as lides domésticas em condições. Eu saio para trabalhar, ganho o dinheiro. Lido com assuntos importantes, já tenho muita pressão. Não me deis dores de cabeça com essas vossas quesilhas de mulheres. Um alpinista social, secretamente inseguro, mas que adorava mostrar-se superior. Assim era Tiago. Ele era diretor de vendas numa pequena filial do Grupo Império. Sim, o grupo da minha família. Batia sempre no peito com orgulho, dizendo ser o pilar da casa, tratando-me como uma parasita. Isto apesar de o dinheiro que ele me dava todos os meses para as compras ser apenas ligeiramente superior ao salário de uma empregada de limpeza a tempo parcial. Ele usava sempre a desculpa de estar ocupado com grandes negócios e relações sociais para legitimar a sua frieza e indiferença. Naquela casa, eu não era uma esposa, eu era uma criada não remunerada, o depósito onde 3 pessoas de natureza egoísta descarregavam as frustrações das suas vidas.
O cheiro, a gordura entranhava-se no meu cabelo, a exaustão marcava-me os olhos. Fui perdendo o orgulho de uma rainha para viver uma vida miserável, apenas pela palavra família. Mas a resistência humana tem limites, e aquele véu de escuridão, mais cedo ou mais tarde, seria rasgado. A podridão de um casamento raramente surge de uma tempestade súbita. Começa geralmente com fendas invisíveis, pequenos detalhes que, se a mulher não for atenta, ignorará facilmente devido à cegueira do amor. Comigo era diferente. O sangue do meu pai, forjado no mundo dos negócios, deu-me uma intuição extremamente aguçada. Comecei a sentir o cheiro. E não num sentido figurado, era o cheiro do perfume Chanel Chance no colarinho da camisa de Tiago. Um homem que se queixava sempre de falta de dinheiro e que regateava cada cêntimo da conta da luz e da água com a mulher. Por que motivo traria em si uma fragrância feminina tão cara que certamente não tinha sido comprada por mim? Lembrei-me da noite de sexta-feira passada. Tiago chegou a casa à 1 da manhã, a cambalear e a cheirar a álcool. Quando lhe tirei os sapatos, o telemóvel no bolso das calças acendeu-se. Uma mensagem de um contacto guardado como João da Logística dizia que o chefe Tiago a tinha deixado exausta e que amanhã ele teria de a compensar com uma mala da Dior. Fiquei paralisada. Que João da Logística usaria pronomes femininos de forma tão mimada a pedir uma mala da Dior? Senti o coração ser esmagado, mas não chorei nem gritei. Tirei silenciosamente uma fotografia do ecrã e guardei na minha nuvem privada. A frieza inata de alguém habituado a ler a alma dos outros começou a despertar. Não fiz um escândalo, pois para apanhar a cobra é preciso agarrar lá pela cabeça. Nos dias seguintes, observei secretamente. Apercebi-me de que a canalice do hipócrita do Tiago não se ficava pela traição. Ele usava o cargo de diretor de vendas para se exibir perante a amante, atirando dinheiro à rua como se fosse lixo, enquanto controlava as despesas da mulher de forma cruel. Como é que gastaste tanto este mês que faltam 20 euros para as despesas? Comes ouro. Eu suo sangue para ganhar dinheiro, não o imprimo. Ele atirou umas moedas para a mesa de forma agressiva, arregalando os olhos e olhando para mim com desprezo. Olhei para o dinheiro e depois para a cara dele levantada até ao teto, esboçando um sorriso irônico por dentro. Nesse mesmo dia, através de uma amiga contabilista da empresa, soube que ele tinha assinado uma fatura de um jantar romântico num restaurante francês no valor de mais de 500 euros. Não havia nenhum cliente à vista, apenas ele abraçado a uma nova funcionária chamada Carolina. A Carolina era uma mulher atrevida e sedutora, o tipo de mulher que gosta de subir na vida usando os seus atributos físicos, usando sempre olhares úmidos para atrair os homens com algum poder na empresa. Tiago protegia-a abertamente, dando-lhe os melhores projetos para ela receber as comissões, em troca de encontros secretos em hotéis à hora de almoço. Ultimamente tens chegado tarde, e o teu bônus deste mês não apareceu para fazermos as contas. Passa-se alguma coisa na empresa, querido? Fingi lançar uma pergunta de sondagem durante o jantar, um tom de voz obediente de uma esposa dócil. Tiago hesitou por um segundo, franziu o sobrolho e atirou os talheres com força para a mesa. O que é que tu percebes de negócios para estares a perguntar? O teu trabalho é manter a cozinha limpa e servir a minha mãe em condições. Para que é que uma mulher desocupada tem de fazer perguntas e bisbilhotar? O dinheiro que ganho tenho de o investir em contactos. Achas que se chega a subdiretor sentado à secretária? Ele gritou, justificando-se com palavras pomposas. Dona Fátima, sentada ao lado, meteu-se na conversa, mastigando com a sua boca fina e desavergonhada. Exatamente. O marido chega do trabalho cansado, nem lhe serves um copo de água quente e ainda vens com um tom de interrogatório. O meu filho é talentoso, tem milhares de contactos. Não é como tu, uma parasita que só sabe meter o bedelho onde não é chamada. Baixei a cabeça, não por vergonha ou medo, mas para esconder o olhar gélido e injetado de sangue. Uma sensação de nojo subiu-me à garganta. Um bando de pedintes vestidos com mantos de realeza, arrogantes e sem noção. Tiago sonhava com o cargo de subdiretor da filial. Um cargo que, bastava eu dizer uma palavra ao meu pai, e ele nunca o alcançaria em toda a sua vida. A semente da traição não só matou o amor frágil que eu sentia por ele, como despertou oficialmente a loba dentro de Catarina.
Aquela vida falsa talvez durasse mais algum tempo se eles próprios não tivessem ultrapassado o meu limite final. Foi numa tarde sombria de sábado. Tinha acabado de lavar um alguidar gigante com as roupas de toda a família e ia abrir a gaveta para tirar a caixa de madeira e contemplar o único bem que trouxera comigo quando entrei naquela casa. Era uma pulseira de esmeraldas encrustada com diamantes. A última recordação que a minha falecida mãe me deixara antes de fechar os olhos. Não tinha apenas valor material, era a minha vida, o canto mais sagrado da minha alma. Mas a caixa estava vazia e o meu coração falhou uma batida. As minhas mãos tremeram, virei todos os cantos do armário e debaixo do colchão, mas nada. A fechadura da gaveta mostrava sinais de ter sido forçada com uma chave de fendas. Naquela casa não entravam estranhos. Tiago estava a trabalhar. Dona Fátima estava a jogar as cartas na vizinha. Restava apenas uma pessoa em casa naquela manhã, a Inês. O sangue ferveu-me nas veias e abri a porta do quarto da Inês com estrondo. O quarto estava inundado por um cheiro a perfume barato misturado com roupas atiradas para todo lado. Ela estava a maquilhar-se, com os lábios pintados de vermelho vivo, a assobiar enquanto segurava uma mala de couro falso, preparando-se para sair com o seu grupo de amigas fúteis. E ali estava, atirada sobre a mesa de maquilhagem desarrumada, o brilho ofuscante dos diamantes. A pulseira da minha mãe estava enfiada de forma descuidada numa caixa de veludo rasca. Entrei com passos leves, mas carregando uma pressão de 1000 toneladas. Fui direta à mesa, agarrei na pulseira e apertei-a com força na mão. A minha voz desceu de tom, tão fria que a temperatura do quarto pareceu descer vários graus. O que é que estás a fazer com as minhas coisas? Inês deu um salto, virou-se bruscamente e o seu rosto mostrou inicialmente o pânico de um ladrão apanhado em flagrante. Mas a desfaçatez daquela família estava-lhe demasiado entranhada no sangue. O pânico desapareceu rapidamente, substituído por um erguer de queixo insolente. Arregalou os olhos num tom de desafio. Estás louca para entrares no meu quarto sem bateres a porta? Essa tua pulseira ranhosa de prata manchada, que vi atirada para aí, ia levar lá ali à rua para ver se dava uns trocos para comprar um brunch no Chiado. É só uma pulseira ranhosa e fazes dela um tesouro. Vens para aqui gritar e armar confusão? Inês começou a barafustar e atirou-se a mim para tentar arrancar-me a pulseira. Esquivei-me, com um olhar afiado como um punhal cravado no rosto dela. Pulseira ranhosa para uns trocos? Dei um sorriso irônico e cheio do mais profundo desprezo. Não tens olhos na cara ou tens a cabeça oca? Roubas dentro de casa, arrombas a gaveta da tua cunhada para penhorar coisas e comprar malas falsificadas. Não tens vergonha na cara? Se esta família não te ensinou o que é a dignidade, hoje sou eu que te ensino. Levantei o braço, atirei a mala falsa de que ela tanto se orgulhava para o chão e pisei-a com a ponta do sapato. Ah, atreves-te a pisar a minha mala, sua ordinária viciada em dinheiro. Quem pensas que és? És uma parasita na nossa casa, bebes a nossa água, a tua própria vida pertence a esta família, quanto mais esses farrapos baratos. Inês gritava como um animal raivoso. Começou a fazer uma fita, a puxar os próprios cabelos e a bater com os pés no chão. Os seus gritos estridentes ecoavam por toda a casa estreita. O descontrolo e o escândalo da vilã atingiram ali o seu pico. Ela começou a choramingar e atirou-se a mim para me puxar os cabelos, com as unhas pintadas de vermelho prontas a arranhar-me a cara. Mas eu tinha aprendido artes marciais de defesa pessoal desde os 12 anos. Bastou-me dar-lhe um pequeno puxão no braço. Inês desequilibrou-se e caiu de cara no monte de roupa suja. Nesse exato momento, ouviu-se o som da chave a rodar na porta. As figuras de Tiago e Dona Fátima apareceram na sala. O evento que se seguiria seria o ponto final de uma peça de teatro ridícula. Que confusão é esta na casa? Mal chego à porta, já ouço cães a ladrar e porcos a grunhir. Dona Fátima entrou a gritar, atirou os sacos de plástico para cima da mesa e avançou agressivamente. Tiago vinha logo atrás, com uma cara de fúria e aura assassina. Ao ver a mãe e o irmão, Inês agarrou-se a eles como quem se agarra a uma boia de salvação. Levantou-se à pressa, despenteou o cabelo de propósito e espremeu lágrimas e ranho pelo rosto abaixo. A representação de uma vilã mesquinha não podia passar sem estas cenas lamentáveis. Mãe, Tiago, salvem-me. Esta louca atirou-se a mim.
Eu só estava a arrumar o quarto dela, vi a pulseira velha e ia levar lá para polir. E ela acusa-me de ser ladra, bateu-me e chamou a nossa família um bando de mal-educados e sem vergonha. Mãe, Tiago, vejam se ela respeita alguém. Inês gritava de forma trágica, agarrada às pernas de Dona Fátima, abanando-as com força. Dona Fátima arregalou os olhos até ficarem brancos e o sangue ferveu-lhe. Pôs as mãos nas ancas, apontou o dedo diretamente à minha cara, esticou os lábios finos e disparou uma torrente dos insultos mais nojentos de uma peixeira. Sua cabra, tens uma coragem enorme. A nossa família acolheu-te, deu-te comida e roupa, e tu, em vez de seres grata, atreves-te a bater na minha filha de ouro. Um tipo de mulher parasita, uma interesseira ordinária. A nossa família teve uma desgraça ao trazer-te para cá. Pede já desculpa a Inês de joelhos. Mantive as costas direitas, com a mão ainda a apertar a pulseira da minha mãe. Não me justifiquei, não chorei, apenas direcionei os meus olhos frios e infinitamente serenos para Tiago. Queria ver como o marido, o chefe de família, iria reagir. Tiago deu 2 passos em frente, olhou para a irmã a chorar, olhou para a mãe aos saltos e, por fim, olhou para mim com fúria. Não fez uma única pergunta sobre o que se tinha passado. Não avaliou quem tinha razão ou não. A arrogância, o machismo e a pressão externa transformaram-no num animal totalmente sem juízo. Plaf! Um som ensurdecedor rasgou o ambiente pesado. A força do braço de um homem, concentrando toda a raiva, abateu-se sobre a minha face esquerda. Apanhada de surpresa, recuei aos tropeções, bati com a cabeça na esquina do armário e caí no chão. Vi estrelas a estourar diante dos meus olhos e um fio de sangue salgado escorreu-me pelo canto da boca. Os meus ouvidos zumbiam e, ao longe, ouvia a gargalhada estridente e cheia de extrema satisfação de Dona Fátima. Bate-lhe bem, meu filho. Esse tipo de mulher destrutiva merece apanhar. Bate-lhe para ela saber o seu lugar, para perder essa mania de arrogância. Tiago estava de pé, a olhar de cima para baixo para mim, com o rosto vermelho, o dedo apontado à minha cara e gritou: "Estás muda? Pede já desculpa à tua cunhada. A humilhação que passo lá fora não te chega. Ainda vens para casa atormentar a minha família? Sua mulher malvada, inútil e estúpida. Se não aguentas, põe-te no desespero da rua." Limpei a marca de sangue nos lábios com a mão. Aquela estalada tinha doído muito, mas não me fez chorar. Pelo contrário, acordou-me. Despertou toda a altivez da Catarina, que estivera enterrada durante um ano inteiro. O amor estúpido tinha secado. Qualquer pingo de afeto conjugal estava morto. Eles não me tratavam como um ser humano. Tratavam-me como um escudo para a baixeza deles. Apoiei-me lentamente e levantei-me. Aquele espetáculo ruidoso parecia-me agora apenas um bando de macacos a fazer tristes figuras. Tiago, ao ver o meu silêncio e o meu olhar escuro e sem emoção, sentiu um calafrio invisível. Ele não sabia que aquela estalada tinha pregado, pelas suas próprias mãos, os pregos no caixão de toda a sua família. Não derramei uma única lágrima. Não gritei, não parti nada, não precisei de soltar nenhum insulto para responder à linguagem suja daquela gente. A minha calma arrepiante pareceu fazer o ambiente da sala arrefecer. Dona Fátima parou de rir. Inês parou de chorar. Tiago ficou pregado ao chão. Limpei suavemente o pó das calças. Virei-me e caminhei diretamente para o quarto do casal, deixando para trás 3 olhares estupefactos. Onde é que vais? Não me ouviste? Põe-te de joelhos e pede desculpa à minha filha. Dona Fátima gaguejou a tentar recuperar a autoridade. Tratei-a como se fosse invisível. Abri a porta do quarto e puxei a única mala pequena que trouxera quando vim viver para esta casa. Não levei absolutamente nada do que Tiago tinha comprado. Não levei nenhuma peça de roupa comprada com o dinheiro poupado das compras. Levei apenas os meus documentos, o meu computador portátil e guardei a pulseira da minha mãe no bolso do peito. Da gaveta da secretária, tirei uma folha A4 em branco e, com a caneta, escrevi rapidamente as grandes letras: pedido de divórcio. Assinado: Catarina. Pousei o papel com força em cima da mesa de maquilhagem e coloquei por cima o frasco do perfume barato que Tiago me tinha oferecido quando nos casamos. Depois disto, puxei a mala e saí para a sala. Ao ver a mala na minha mão, Tiago deu um sorriso irônico,
com um tom carregado da mais profunda arrogância. Quem estás a tentar assustar? Vais fazer as malas e fugir de casa. Se és tão boa, passa por essa porta para eu ver quantos dias uma mulher sem trabalho e parasita como tu aguenta lá fora. Daqui a 3 dias voltas para te ajoelhares a pedir-me de comer. Rua, se saíres desta casa, morres à fome. Inês fez biquinho juntando-se a ele. Deixa ir. Se quer ir, que vá de vez. Menos uma boca para alimentar nesta casa, ordinária com manias de grandeza. Parei mesmo em frente à porta principal, virei a cabeça e direcionei um olhar, calmo como a água de um lago no outono, mas afiado como dezenas de milhares de agulhas para aquelas 3 pessoas. Um sorriso irônico desenhou-se nos meus lábios, frio, majestoso, carregando a aura de uma rainha esquecida. Tiago, deixei os papéis do divórcio em cima da mesa. Assina e entrega em tribunal. A partir deste momento, corto todas as relações contigo. A minha voz soou clara, soletrando cada palavra com impacto direto na cara dele. Vocês têm razão. Eu realmente não pertenço a este lugar. Uma lixeira não pode exigir conter diamantes. Desfruta dos teus últimos dias de glória ilusória. Em breve, Tiago, irás perceber o que é realmente morrer à fome. Dito isto, virei costas e a porta de ferro enferrujada bateu atrás de mim, cortando de vez uma etapa de estupidez na minha vida. Caminhei até a estrada principal e chamei um táxi. O vento da noite de Lisboa batia-me no rosto, fazendo arder o corte nos lábios, mas reacendendo a chama flamejante da vingança no meu peito. Para onde vai a senhora? Perguntou o taxista, olhando de relance para a mulher vestida de forma simples e com uma mala tão pequena. Peguei no telemóvel, inseri o cartão SIM, que guardara religiosamente durante mais de 1 ano, e marquei um número. Sim, menina Catarina, estamos às suas ordens. Do outro lado da linha, soou a voz respeitosa do advogado Gonçalo. Encostei-me ao banco do carro, fechei os olhos e a minha voz recuperou o seu poder absoluto. Gonçalo, avisa o meu pai que a sua filha querida já acordou do sonho. Manda o carro diretamente para a mansão do Grupo Império. O táxi rasgou a noite e arrancou. Deixei para trás aquele ninho apodrecido para regressar ao meu trono. O jogo estava apenas a começar. O velho táxi percorria as ruas iluminadas pelas luzes amarelas da capital, deixando para trás o beco escuro e sujo. Apoiei a cabeça no vidro, com os olhos semicerrados, a sentir cada pulsar de libertação a correr-me nas veias. Não havia lágrimas, nem a tristeza de uma mulher acabada de ser expulsa de casa pelo marido. A única coisa que reinava na minha mente era uma calma assustadora. Durante 1 ano inteiro, obriguei-me a vestir uma roupa esfarrapada, a beber a água turva da submissão apenas por uma ilusão de um lar simples, mas a realidade tinha me dado uma estalada que me fizera literalmente ver estrelas. Ensinou-me que a bondade mal direcionada é o adubo perfeito para o mal crescer. Chegamos, senhora, disse o taxista timidamente, interrompendo os meus pensamentos. Ele olhou para trás, sem conseguir esconder o espanto e um certo receio ao ver o local onde o carro acabara de parar. Paguei-lhe, peguei na pequena mala e saí. À minha frente não estava a porta de ferro enferrujada que rangia com o vento na casa de Tiago. À minha frente estavam os altos e imponentes portões de bronze maciço, esculpidos com detalhes requintados e com o emblema do Grupo Império. Atrás daqueles portões estava uma propriedade de milhares de metros quadrados, majestosa e grandiosa, como um pequeno castelo no coração de Cascais. Aquele lugar, desde cada pedra da calçada até ao candelabro de cristal no salão principal, exalava um poder absoluto. Era o território do pai que me gerou, o reino do qual eu era, por direito, a única herdeira. Assim que me viram, 2 seguranças de fato escuro puseram-se em sentido e curvaram-se a 90 graus. O portão de bronze abriu-se lenta e silenciosamente. No meio do pátio, um homem na casa dos 30 anos, alto e esguio, vestido com um fato feito à medida na perfeição, aguardava de mãos cruzadas. Era Gonçalo, o advogado principal do grupo, o braço direito do meu pai e também a pessoa que acompanhara de longe, em silêncio, os meus anos de teimosia em viver uma vida banal. Bem-vinda de volta, menina. A voz profunda de Gonçalo ecoou na noite. Ele aproximou-se, pegou naturalmente na mala da minha mão. Sem perguntas desnecessárias, sem olhares indiscretos,
apenas lealdade e uma compreensão absoluta. Acenei levemente com a cabeça e comecei a caminhar pelo conhecido caminho de pedra. Os meus passos cruzaram-se com as fontes murmurantes e as roseiras molhadas pelo orvalho da noite. O ar ali era límpido, sem o cheiro de gordura e fumo, sem o cheiro à umidade da pobreza e da mesquinhez. A porta de carvalho abriu-se e o calor da lareira da sala bateu-me no rosto. Num sofá de couro genuíno, o meu pai, o presidente Lemos, estava sentado a beber um cálice de vinho do Porto. Uma raposa velha e temida no mundo dos negócios, capaz de controlar tempestades e ditar o destino de dezenas de milhares de funcionários com um simples franzir de sobrolho. Mas naquele momento, ele era apenas um pai envelhecido, ansioso por ver a sua única filha. Assim que me viu, pousou o cálice apressadamente na mesa. As rugas na testa descontraíram-se e os seus olhos brilharam de uma alegria indescritível. Catarina, filha do pai, finalmente voltaste para este velho. Ele levantou-se, andou rapidamente até mim e abriu os braços. Corri para os braços dele, encostando a cabeça ao seu ombro largo e seguro, com aquele cheiro familiar a charuto. A sensação de segurança, proteção e conforto espalhou-se pelo meu corpo. Estava em casa, o meu reino era ali. Pai, desculpa por ter sido teimosa. Sussurrei. O senhor Lemos acariciou-me o cabelo e riu-se. Eu bem te avisei. Como é que aquela escumalha de bairro alguma vez poderia abrigar a fênix da família Lemos? Já brincaste. Já experimentaste a pobreza o suficiente. Agora volta. O pai estava à tua espera. A voz dele parou de repente, e a mão que me acariciava o rosto ficou tensa. Sob a luz brilhante do candelabro de cristal, a marca vermelha dos 5 dedos, inchada na minha face esquerda, juntamente com o sangue seco no canto da boca, ficaram totalmente expostos. O ambiente no vasto salão congelou subitamente, e a temperatura pareceu cair abaixo de zero. O sorriso nos lábios do presidente Lemos desapareceu por completo, substituído por uma nuvem negra de extrema fúria. O olhar bondoso do pai foi imediatamente substituído pela frieza implacável de um tirano. Tocou ao de leve com o dedo áspero na minha face e, com a voz embargada, cerrando os dentes, falou com uma aura assassina que fez até os seguranças à porta estremecerem. Quem foi? Responde ao pai. Quem se atreveu a tocar num fio de cabelo da minha filha? Olhei para o meu pai e um leve sorriso frio surgiu-me nos lábios. Eu sabia que a fúria dele iria incinerar completamente o império de ilusões daquele que me batera. Foi o meu marido de fachada. Bateu-me porque desmascarei a irmã dele a roubar a lembrança da mãe. A minha voz soou neutra, sem qualquer pingo de tristeza, apenas como se relatasse uma notícia banal. O rosto do presidente Lemos contorceu-se de raiva, bateu com o punho fechado na mesa de centro em carvalho maciço. O conjunto de chávena de porcelana tremeu. Muito bem, excelente, rugiu ele, com as veias a saltarem-lhe nas têmporas. Um Zé, ninguém, um mísero diretorzinho que vive do salário do meu grupo e ousa levantar a mão à herdeira do império. Ele acha que tem uma vida muito longa. Virou-se bruscamente para Gonçalo, que aguardava em silêncio a um canto da sala, e deu a ordem com uma voz de aço impiedosa. Gonçalo, o advogado avançou de imediato. Bloqueia todos os processos daquele miserável chamado Tiago na filial número 3. Reúne todas as provas, todas as infrações que ele cometeu no último ano. Amanhã de manhã, vou pessoalmente descer aquela filial de vão de escada. Vou mostrar-lhe que esta estalada será paga com o resto da vida dele na lama. Gonçalo baixou a cabeça e uma luz afiada brilhou-lhe nos olhos. Compreendido, senhor presidente. Os dossiês de desvio de fundos, roubo e abuso de poder dele já estão nas minhas mãos há muito tempo. Apenas aguardava a autorização da menina Catarina para lançar a rede. Virei-me e olhei para o meu reflexo no grande espelho do corredor. A Catarina dócil, submissa e vestida com roupas velhas de algodão, morrera esta noite. Uma rainha sacudia a lama e erguia-se. Olhei de novo para o meu pai e acenei suavemente. Não o deixem morrer depressa. Pai, quero que ele deseje a morte, que sinta o ponto mais baixo da humilhação. Às 8 da manhã do dia seguinte, o céu de Lisboa estava limpo, sem uma nuvem, num contraste absoluto com a tempestade que estava prestes a arrebentar. Na filial número 3 do Grupo Império, o ambiente de trabalho era agitado e barulhento.
e o centro das atenções não era outro senão Tiago, o diretor de vendas com a sua fachada respeitável. Tiago saiu do elevador com o rosto empinado até ao teto. Vestia um fato cinzento claro impecável, comprado com o dinheiro que cortara das despesas da esposa, com uma gravata de seda brilhante e uma pasta de pele sintética na mão. Os seus passos ecoavam no chão de mármore com a postura de um superior, de alguém prestes a atingir o pico da fama. Na cabeça dele, o mundo estava na palma da sua mão. Na noite anterior, tinha expulsado a mulher saloia e parasita de casa. Acreditava piamente que uma mulher sem dinheiro, sem profissão e sem família para a apoiar como a Catarina, só aguentaria deambular pelas ruas durante 3 dias, no máximo, até voltar a rastejar para os seus pés, a chorar e a implorar-lhe uma malga de sopa. Sorria para si mesmo, imaginando que dessa vez a faria ajoelhar-se e pedir perdão à mãe e à irmã antes de a deixar passar da porta. Adorava aquela sensação de poder, o prazer de pisar uma mulher com estudos para saciar a insegurança e baixeza escondidas no fundo da alma do rapaz provinciano. Mais ainda, hoje era o grande dia. Segundo rumores nos corredores, a sede do grupo ia enviar alguém para anunciar a nomeação de um novo executivo para a filial, com seus resultados de vendas que, na verdade, eram um mérito roubado aos subordinados, aliados a comissões desviadas. Tiago estava certo de que a cadeira de subdiretor da filial já era sua. Já tinha preparado um discurso de posse comovente e tinha prometido comprar a dona Fátima um anel de ouro e a Inês o último modelo do iPhone. Oh, chefe Tiago, está tão elegante hoje. Fato novo, chefe. Uma voz fina e sedutora fez-se ouvir. Carolina, a amante secreta de Tiago. A funcionária com olhos de raposa aproximou-se com uma chávena de café. Vestia uma saia extremamente justa, exibindo propositadamente as suas curvas provocantes e com os lábios pintados de vermelho. Ao vê-la, os olhos de Tiago semicerram-se com desejo. Olhou em redor e, vendo os outros funcionários ocupados, tocou levemente na cintura dela com um sorriso vitorioso. Claro que sim, querida. Hoje é o dia em que o teu homem sobe ao trono. Tenho de estar a preceito. Carolina contorceu-se e encostou o peito ao braço dele, sussurrando de forma mimada. Então, e quando fores subdiretor, o que é que me vais dar? Onde está a mala da Dior que me prometeste? Fui tão boa para ti. Tiago bateu no peito, a gabarulice típica de um alpinista social a subir-lhe a cabeça. O que é uma malazinha da Dior? Quando for promovido, os salários e os bônus vão chover. Compro-te uma Vespa novinha em folha para andares cheia de estilo. Se fores boazinha e andares comigo, terás de tudo. E a tua mulherzinha velha em casa? Perguntou Carolina. Se ela souber que me compraste uma mota, vai atirar-se a ti para te arranhar todo. Carolina revirou os olhos, provocando-o de propósito. Ao ouvir falar da mulher, a expressão de Tiago mudou e os seus olhos encheram-se do mais profundo desprezo. Deu uma risada irônica, com uma voz amarga. Mulher? Expulsei-a de casa ontem à noite. Essa inútil parasita teve o atrevimento de responder à minha mãe. Dei-lhe um estaladão que ela caiu redonda, pegou na mala e basou a meio da noite. Se não fosse eu a dar-lhe teto, agora estava a remexer no lixo. Essa tipa não te chega aos calcanhares, querida. Carolina tapou a boca para rir, com os olhos a brilhar de satisfação. Esse é o meu chefe. É assim mesmo. Um homem de grandes negócios não tem de aturar aquelas donas de casa pobres e que cheiram a refogado. Depois desta promoção, divorcia-te dela para ficares livre. Eu sirvo-te a vida toda. Ali estavam eles, no meio do escritório, à luz do dia, a desenhar um futuro sujo e ganancioso. Tiago estava nas nuvens da sua presunção. Nem imaginava que a cadeira de subdiretor que tanto ambicionava não passava de uma cadeira elétrica e que a pessoa que iria ligar o interruptor era ninguém menos que o pai da mulher parasita a quem dera um estalo na noite anterior. Bateram às 9 da manhã em ponto. O sistema de altifalantes da filial ecoou de forma clara, exigindo que toda a direção, chefes de departamento e funcionários essenciais se reunissem de imediato na grande sala de conferências do 3º andar. Aviso importante da sede. Tiago espreguiçou-se, ajeitou o colarinho e piscou o olho a Carolina. Pigarreou, adotando a postura majestosa de um líder prestes a ascender, e caminhou com passos longos e orgulhosos até a sala de reuniões.
O seu sonho de poder estava a florescer de forma resplandecente, e como a bolha estava muito cheia, a explosão seria terrível. A grande sala de conferências da filial número 3 estava a arrebentar pelas costuras. O ambiente era sufocante, misturando entusiasmo e tensão. Na primeira fila, Tiago estava sentado bem no meio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa e as costas direitas. Esforçava-se por manter uma expressão serena e de falsa humildade, como alguém prestes a ser chamado ao pódio da glória. Carolina, sentada na fila de trás, enviava constantemente olhares insinuantes para as costas do amante. 9:15. A pesada porta de carvalho da sala abriu-se de repente. Não era o diretor de recursos humanos da sede, nem uma mera secretária a trazer um documento com o selo vermelho. A passar pela porta estava uma equipa de seguranças de fato escuro, que se dispersou friamente para ambos os lados, estabelecendo um cordão de segurança absoluto. E caminhando no meio desse cordão, com passos firmes e uma presença que pesava como uma montanha, estava o presidente Lemos. Logo atrás dele, vinha o advogado Gonçalo, segurando um dossiê espesso. A sala inteira pareceu ter carregado no botão de pausa. Os murmúrios cessaram e deram lugar a um silêncio sepulcral. Dezenas de pessoas de boca aberta e olhos arregalados. O presidente do Grupo Império, uma figura lendária que raramente aparecia em público, alguém que só se via nas capas de revistas de economia, tinha descido pessoalmente até aquela filial miserável e degradada. Era um evento sem precedentes. O diretor da filial, que estava de pé na tribuna, desceu a correr, tropeçando no cabo do microfone e quase caindo de cara. Correu para o presidente, curvado até ao chão. Senhor presidente, por que não avisou que viria pessoalmente, para que pudéssemos preparar uma recepção adequada? O senhor Lemos nem sequer lhe lançou um olhar. A existência do diretor da filial naquele momento era apenas um grão de poeira para ele. Caminhou a passos largos até a cabeceira da mesa e sentou-se com estrondo na cadeira de pele. O seu olhar cruel e cortante como uma navalha percorreu a sala e, finalmente, fixou-se no lugar de Tiago. Tiago estava em choque, mas o cérebro oco daquele alpinista social começou a trabalhar de forma extremamente delirante. Pensou para si: o presidente vem cá pessoalmente entregar-me o cargo. Será que o meu talento chocou de tal forma a sede? Isto é a glória suprema. Com este pensamento, engoliu em seco, tentou parecer solene e esboçou um grande sorriso, preparando-se para se levantar e cumprimentar. Mas, antes de poder abrir a boca, a voz profunda e poderosa do presidente Lemos fez-se ouvir, estilhaçando o silêncio. Não tenho tempo para rodeios. Hoje não vim aqui promover ninguém. Vim para arrancar um cancro podre que anda a devorar os bens do império. Gonçalo, leia. O advogado Gonçalo deu um passo em frente, mantendo a sua habitual postura calma e gélida, agora envolvida na armadura da punição. Abriu o dossiê, pigarreou e começou a ler cada palavra, de forma tão clara e estrondosa que o eco batia nas paredes. Baseado nos resultados da investigação independente do Conselho Fiscal Interno, Tiago, diretor de vendas da filial 3, durante o último ano, abusou do cargo e da sua autoridade para cometer os seguintes atos. Primeiro, falsificação de 15 contratos de publicidade, desviando fundos da empresa no valor de 100 mil euros. Segundo, conluio com fornecedores, recebendo comissões ilícitas no valor de 30 mil euros. Terceiro, Gonçalo fez uma pausa e lançou um olhar direto à fila onde estava a Carolina. Uso do cartão de crédito da empresa destinado a despesas de representação e clientes para o pagamento de despesas pessoais, compra de malas de luxo, joias e pagamentos de restaurantes e hotéis para manter relações impróprias com a funcionária subordinada chamada Carolina. A sala inteira explodiu. Dezenas de olhos viraram-se em simultâneo para Tiago. O rosto de Tiago mudou repetidamente de cor, de vermelho para branco pálido, e depois para um tom acinzentado de cadáver. O sonho de se tornar subdiretor estilhaçou-se em milhares de pedaços que se lhe espetaram na garganta. As pernas tremiam incontrolavelmente e um suor frio encharcava-lhe a testa. Tentando agarrar-se à borda da mesa para não cair de joelhos, ele gaguejou com uma voz estridente e miserável. Não, não é possível. Isso é calúnia. Senhor presidente, é um mal-entendido. Eu,
Como me atreveria? Bang! O presidente Lemos arrancou o grosso dossiê das mãos de Gonçalo e atirou-o com uma força brutal. O calhamaço voou por cima da mesa e atingiu Tiago diretamente na cara. O papel branco espalhou-se pelo ar, caindo sobre o chão como uma tempestade de neve a anunciar a morte. Uma pilha de faturas da Dior, fotografias de câmaras de segurança de hotéis e recibos de transferências ficaram espalhados aos pés dele. Calúnia? Abre bem esses teus olhos de cão e olha para ver o que é este lixo. Rugiu o presidente Lemos, com uma voz como um trovão. Usas o meu dinheiro, sugas o sangue da minha empresa para sustentar amantes, para andares aí a gabar-te, e depois voltas para casa e usas o cargo de diretor para maltratar as pessoas. Achas que este velho é cego? Na fila de trás, Carolina tremia, branca como a cal, encolheu-se, tentando fazer-se o mais pequena possível, sem ousar emitir um som, e afastou-se rapidamente da cadeira de Tiago, como se temesse apanhar lepra. Tiago estava no meio da papelada desarrumada, despido da sua fachada respeitável, tão exposto como um animal encurralado. Mas o seu pânico não acabara ali. Tiago caiu de joelhos no chão. As pernas do homem que, há instantes, queria estar acima de todos, agora pareciam gelatina. Perante aquelas provas irrefutáveis, precisas ao cêntimo e ao minuto, a sua língua afiada e manipuladora estava paralisada. Rastejou por cima dos papéis espalhados em direção ao palanque onde o presidente Lemos se encontrava. De mãos unidas e a tremer, desatou a chorar com lágrimas e ranhos. O seu aspecto solene desvaneceu-se, deixando apenas uma criatura patética. Senhor presidente, eu errei. Cometi um deslize devido à pressão do trabalho. Peço-lhe, em nome dos meus anos de dedicação à empresa, tenha pena da situação difícil da minha família, da minha velha mãe e da minha irmã mais nova. Dê-me uma oportunidade de sobreviver. Vendo a minha casa, trabalho noite e dia para devolver cada cêntimo à empresa. Peço-lhe, não me leve a tribunal. Ele gritou, com a voz embargada e a suplicar miseravelmente. O presidente Lemos olhou de cima para o parasita a rastejar aos seus pés com o máximo desprezo. Deu uma risada irônica e fria, com uma aura assassina que fazia tremer qualquer um. Situação familiar difícil, mãe idosa e irmã mais nova, a voz do senhor Lemos arrastou-se com um sarcasmo que gelou os ossos. Usas a tua podre situação familiar para justificar a tua canalice? Então diz-me, qual foi a tua mão imunda que ontem à noite se ergueu para esbofetear uma mulher na tua própria família? As palavras do presidente Lemos foram como uma bomba relógio detonada. Tiago congelou e todo o seu corpo se contorceu. Os seus olhos arregalaram-se, cheios de pânico e terror absoluto. Ele não percebia como é que o todo-poderoso presidente do Grupo Império poderia saber de um assunto interno da sua família. Como é que ele sabia que tinha batido na mulher na noite anterior? O quê? O que está a dizer, senhor? Eu só estava a educar a minha mulher, que é uma parasita. Ela faltou ao respeito à minha mãe. O que é que isso? O que é que isso tem a ver com a empresa? Gaguejou Tiago, com a cabeça num caos sem saída. Educar a mulher parasita? Rugiu o presidente Lemos, dando um passo em frente. A pressão que exalava fez com que Tiago recuasse por instinto. Abre bem as tuas orelhas de burro e ouve bem, seu animal. A mulher a quem chamas parasita, a pessoa que foi insultada, espezinhada por ti e pela tua mãe, aquela que tu esbofeteaste até lhe fazeres sangrar a boca ontem à noite, ela é a Catarina, a minha única filha biológica, a única herdeira de todo o Grupo Império. A declaração foi proferida de forma clara, letra a letra, e ecoou por toda a sala. O tempo pareceu parar, o ar pareceu ter sido sugado, os sons e as respirações de dezenas de pessoas na sala de reuniões desapareceram. Tiago pareceu ser atingido por um raio, os ouvidos zumbiam, o coração pareceu parar de bater. Com os olhos esbugalhados e a boca aberta, foi incapaz de emitir qualquer som. O seu cérebro trabalhava à velocidade máxima para processar a terrível informação, mas quanto mais pensava, mais caía no abismo do desespero. Catarina, a mulher salóia e órfã, que baixava sempre a cabeça para lavar o chão e a louça da sua família. Era a herdeira do império, a verdadeira dona daquela fortuna de milhões. Ele tivera nas mãos uma mina de diamantes de valor incalculável
e pensou que era apenas uma pedra no caminho. Não só isso, como também a cuspiu e a pisou. A verdade era tão cruel que o fez querer desmaiar imediatamente para fugir, mas o seu cérebro forçava-o a aguentar cada espasmo de arrependimento e terror. O presidente Lemos não lhe deu tempo para respirar. Virou-se para Gonçalo e ordenou com firmeza, com a voz do Supremo Juiz, a ditar a sentença de morte. Advogado Gonçalo, leia as sanções. Gonçalo ajeitou os óculos e a sua voz gélida soou como a foice da morte. Primeiro, o despedimento imediato de Tiago do cargo de diretor de vendas, com perda de todos os direitos, bônus e ações preferenciais. Segundo, todo o processo de desvio e apropriação indevida no valor de mais de 130 mil euros será encaminhado de imediato para a Polícia Judiciária. O grupo irá interpor um processo e exigir indemnização total pelos danos. Terceiro, o presidente Lemos emite oficialmente uma ordem de boicote total na indústria contra Tiago. A partir de hoje, qualquer empresa, qualquer parceiro em todo o país que ouse contratar Tiago para trabalhar, estará em confronto direto com o Grupo Império. Ao ouvir isto, Tiago caiu com o rosto no chão e o seu corpo sofreu convulsões. A ordem de boicote significava que o seu futuro estava arruinado para sempre. Nenhuma empresa seria estúpida ao ponto de ofender um gigante como o Grupo Império por causa de um ladrãozinho. As portas do seu futuro fecharam-se e foram soldadas com chumbo. Os seguranças avançaram, agarraram bruscamente o homem que há poucos minutos sonhava ser subdiretor e arrastaram-no para fora da sala. O choro e as súplicas miseráveis de Tiago afastaram-se e apagaram-se no corredor. Na sala, Carolina, pálida como a cinza, tapava o rosto a chorar em pânico, pois sabia que o seu fim também seria trágico. Uma peça de teatro desmascarada na perfeição, cruel, mas merecida ao milímetro. Atirado para fora da empresa como um cão abandonado, Tiago acenou desesperadamente a um táxi e voou em direção ao seu buraco naquele beco profundo da mouraria. A cabeça andava-lhe à roda, tinha o cabelo despenteado e a gravata de seda brilhante pendurada no pescoço de forma amarrotada, como se fosse a corda de uma forca. Empurrou a porta e invadiu a casa. Na pequena sala de estar, Dona Fátima e Inês estavam coladas aos telemóveis. Dona Fátima estava na internet a procurar anéis de ouro para se gabar às vizinhas. Inês sorria de orelha a orelha a escolher malas para chatear o irmão subdiretor para lhe comprar. Mãe Inês, acabou tudo. Estamos mortos, gritou Tiago, rouco, escorregando e caindo de joelhos no meio da sala, agarrando a cabeça e puxando o cabelo. Dona Fátima assustou-se e o telemóvel caiu-lhe. Ao ver o estado miserável do seu menino de ouro, rastejou até ele em pânico. Valha-me Deus! Tiago, o que é que te aconteceu? A empresa foi assaltada? Como é que ficou o teu cargo de subdiretor? Subdiretor o caraças. Tiago perdeu o controlo e gritou diretamente na cara da mãe. O seu falso lado de filho bondoso desaparecera por completo, substituído pela natureza animalesca de quando se está encurralado. Fui despedido. Processei. Fui boicotado por toda a indústria. Vamos parar a rua. Vamos todos para a prisão. Inês ficou pálida como a cal, gaguejando. Mano, o que estás a dizer? Por que haveria de ser assim? Quem se meteu no teu caminho? Tu não disseste que eras íntimo do chefão? O chefão é o pai da Catarina. Seus idiotas. Tiago batia no peito, com as lágrimas misturadas com o suor azedo. A mulher que a mãe me mandou esbofetear ontem à noite. A mulher a quem tu roubaste a pulseira. Ela é a única herdeira do Grupo Império. Ela é a dona da empresa onde eu trabalho. Estão a ver o que fizeram. Suas destrutivas. A mãe e tu arruinaram-me. Destruíram a nossa casa. As palavras de Tiago foram como um raio que atingiu o centro da sala. Dona Fátima recuou, os olhos quase saltavam das órbitas, e a boca não fechava. Inês pareceu perder o sangue do corpo. As pernas tremeram-lhe e caiu prostrada no chão frio. Catarina, herdeira do Império, uma fortuna de milhões, e na noite anterior tinham-na esbofeteado, insultado e expulso aquele autêntico talismã de casa. O arrependimento cortava-lhes as entranhas. A dor de ter perdido uma mina de ouro, misturada com o pânico de retaliação, criou um tsunami que engoliu as 3 pessoas presas pela sua ganância sem fundo. Não, não pode ser. Ela é tua esposa. Ainda não assinaram o divórcio. Enquanto há vida,
há esperança. Tiago, Inês, andem. Vamos à casa dela pedir desculpa, vamos ajoelhar-nos e implorar perdão. Ela é tão dócil, ela suportou tanto. Se a mãe chorar um pouco, o coração dela amolece. Dona Fátima desatou aos berros, vestiu o casaco à pressa e puxou os filhos em pânico pela rua. 30 minutos depois, diante dos imponentes portões de bronze da mansão Lemos, aquelas 3 pessoas que na noite anterior insultavam Catarina cheias de si, ajoelhavam-se agora no chão de pedra como 3 cães arrependidos. Não queriam saber da dignidade nem dos olhares desdenhosos dos seguranças de serviço. Dona Fátima puxava os cabelos, batia com as mãos no chão e iniciava a sua habitual encenação de choro trágico, mas agora com uma dose extrema de humilhação. Catarina, minha querida nora, a mãe errou. A mãe é velha, estúpida e cega. Abre-me a porta. Entre marido e mulher, devem resolver os problemas em casa. Catarina, ela berrava, e os seus prantos falsos ecoavam pela rua fora. Tiago, ajoelhado ao seu lado, batia na própria cara com força. A força da estalada que me tinha dado na noite anterior estava agora a devolver, lá a si mesmo, até sangrar da boca. Catarina, meu amor, eu fui tentado pelo diabo. Juro que só te amo a ti. Perdoa-me. Em nome do nosso ano de casados, diz ao presidente para cancelar a ordem de boicote. Eu imploro. Inês chorava baba e ranho, virava-se para a mãe, puxava-lhe os cabelos e culpava-a. A culpa é tua. Tu disseste ao Tiago para lhe bater. Como sempre me mimaste, eu é que peguei na pulseira. Catarina, eu devolvo-te a pulseira. Por favor, perdoa a nossa família. Eles atacavam-se, insultavam-se e mostravam toda a sua baixeza mesmo em frente ao imponente portão. Na varanda do 2º andar, eu vestia um suave vestido de seda preta, segurava um copo de vinho do Porto e olhava com frieza para a peça deprimente lá embaixo. O vento da noite levantava o meu cabelo recém-cortado. Gonçalo, ao meu lado, perguntou calmamente: quer que eu mande os seguranças correr com eles, menina? Abanei a cabeça, um sorriso cruel nos lábios, e a minha voz cortou como gelo. Deixa-os ajoelhados, que fiquem aí até lhes doerem os ossos todos, até ficarem sem voz. Gonçalo diz para ligarem as mangueiras de rega. O chão da nossa casa hoje está muito sujo de lixo. Lá embaixo, os aspersores do sistema de rega automático dispararam com força, encharcando os 3 pedintes. Ouviram-se gritos caóticos no meio da água gelada. Os grandes portões continuavam fechados e inabaláveis. Eles achavam mesmo que umas lágrimas de crocodilo compravam a bondade que tinham pisado? Não, a diversão estava só a começar. O karma instantâneo esperava-os. Com o poder do Grupo Império, a ordem de boicote não era um pedaço de papel. Era uma rede invisível, mas sufocante. No dia seguinte ao choro deprimente à minha porta, Tiago saiu com o currículo debaixo do braço. Acreditava ainda na ilusão de que as empresas rivais iriam abrir-lhe o tapete vermelho devido à sua posição de ex-diretor de vendas. Mas a vida não era tão fácil como quando ele roubava o mérito dos colegas. Após submeter o currículo em 3 grandes empresas, os recursos humanos não o chamaram para uma entrevista, mas sim para o expulsar. Lamento, senhor Tiago, mas a nossa empresa prefere contratar um recém-licenciado do que acolher alguém com antecedentes de desvio de fundos da empresa e exposto pelo presidente Lemos. Por favor, saia antes que suje o nosso chão. Um diretor de recursos humanos atirou a pasta do currículo à cara de Tiago com um gesto de repulsa. Tiago saiu para a rua a cambalear. O sol lisboeta ardia, mas o seu coração estava gelado. Desespero. Procurou então a última boia de salvação em que conseguiu pensar. Carolina. Pegou nas moedas que lhe sobravam e comprou um ramo de rosas, indo esperar à porta do apartamento em Moscavide que lhe costumava arrendar. Pensou que, afinal, já se tinham amado. Tinha-lhe comprado tantas malas e perfumes. Agora, num momento de desgraça, ela com certeza lhe daria abrigo. Mas Tiago esqueceu-se das regras das sanguessugas. Quando a árvore perde a seiva, o parasita muda para outra. Quando Carolina viu Tiago aproximar-se esfarrapado e de ramo na mão, estava de braço dado com um homem barrigudo e calvo, a sair de um Mercedes. A expressão dela mudou de imediato. Afastou-se bruscamente, com um olhar de desprezo absoluto. — O que estás aqui a fazer, Tiago? — rosnou ela,
já sem nenhum traço do mimo de outrora. Carolina, perdi tudo. Podes acolher-me durante uns dias? Vamos começar de novo. Tiago gaguejou e esticou a mão. Plaf. Carolina deu-lhe uma estalada na cara. Não doeu tanto como a que ele me deu, mas trazia o peso da humilhação pura. Ela colocou a mão na anca e os lábios pintados destilaram veneno. Começar de novo? Estás louco? Tu és um desempregado procurado pela polícia por desvio de mais de 100 mil euros. Queres que eu me afunde contigo? Seu lixo, sai da minha frente. Não deixes o meu namorado ver-te, ou ainda te deixa incapacitado. O homem barrigudo pigarreou. Imediatamente, o segurança do prédio correu, atirando Tiago para o chão, empurrando-o para a beira do passeio. As rosas foram esmagadas pelos pneus do Mercedes que acelerou. Tiago ficou sentado no chão, soltando um grito miserável. O último traidor foi mortalmente esfaqueado pela sua própria traição. Enquanto isso, em casa, outro desastre batia à porta. Inês, a sua irmã preguiçosa e fútil, estava escondida debaixo da cama. 3 criminosos cheios de tatuagens, segurando barras de ferro, arrombaram a porta. O seu vício de comprar roupas de luxo com créditos perigosos chegou à maturidade. Juros sobre juros, uma dívida de alguns milhares transformara-se rapidamente em 20 mil euros. Atiraram um balde de tinta vermelha por toda a sala, arrancaram Inês de debaixo da cama e bateram-lhe até lhe saltarem os dentes, obrigando-a a assinar uma promissória. O efeito dominó tinha começado a desmoronar as peças do falso orgulho daquela família. Ao ver a filha espancada por criminosos e ameaçada com a prostituição, Dona Fátima chorou convulsivamente, mas a sua natureza não lhe permitia assumir qualquer erro. Culpou a Carolina por tudo. Para a mente tacanha de Fátima, fora aquela rameira que tinha seduzido o seu menino, roubado o dinheiro dele, feito-o perder o cargo e a esposa, causando a miséria da casa. Completamente furiosa, Fátima agarrou numa faca de cozinha e apanhou um autocarro, indo esconder-se à porta da nova empresa do namorado careca da Carolina. Quando viu Carolina sair da viatura cheia de estilo, Dona Fátima soltou um grito de animal e correu para ela, agarrando-lhe nos cabelos e puxando-a. Cabra, devolve o dinheiro ao meu filho. Destruíste a minha família e eu vou matar-te. Fátima não sabia que o novo namorado de Carolina era um agiota influente no submundo de Lisboa. Antes de Fátima erguer a faca, 2 capangas enormes atiraram-na para longe com um pontapé, envolveram-na, puxaram-lhe os cabelos e deram-lhe socos brutais nas costelas. Dona Fátima rebolou no passeio a chorar e a gritar. Socorro! Estão a matar-me! Roubam o marido, o dinheiro e ainda batem numa velha. Ninguém interveio. As pessoas apenas filmavam com o telemóvel e abanavam a cabeça, sem paciência. Carolina arranjou o cabelo e cuspiu para o chão junto a Fátima. Qual a mãe, qual o filho? São ambos lixo. Diz ao Tiago para se preparar para a prisão e deixa de ladrar aqui. Dona Fátima arrastou-se até casa, pisada e com 2 costelas partidas. Mas a tragédia não ficava por ali. Nessa mesma tarde, uma carrinha de execução bancária parou em frente à casa. Funcionários impiedosos de casaco escuro entraram. Para tentar cobrir o buraco dos desvios pela ação judicial do Grupo Império e para pagar as dívidas da irmã aos agiotas, Tiago havia hipotecado a única casa que possuíam por mais de 130 mil euros. Agora, o banco estava a apreender os bens. Esta casa está executada. Todos os ocupantes têm 2 horas para retirar os seus bens pessoais e sair, ou faremos uma ordem de despejo forçada. O som dos altifalantes destruiu qualquer esperança. Expulsos a meio da tarde, sem um cêntimo, sem roupas de luxo, sem cargos, Tiago, Inês e Fátima tremiam de frio com uns sacos de plástico e algumas roupas gastas num beco que outrora era palco da sua arrogância. Os vizinhos, antigamente desprezados por Dona Fátima, riam agora às gargalhadas. Tiago agarrava o rosto, Inês chorava sem parar e Dona Fátima tossia enquanto agarrava o peito. Tinham perdido absolutamente tudo. Com as costas contra a parede, mudaram-se para uma barraca de zinco podre na periferia da Ponte Vasco da Gama, um sítio onde a água de esgoto lhes chegava aos tornozelos sempre que chovia. Pessoas normais, enfrentando o abismo criado pela sua própria ganância, arrepender-se-iam. Mas para seres de natureza podre, o castigo apenas os tornava mais doentes, loucos e letais.
Na barraca quente e a cheirar a mofo e urina, Tiago estava agachado num tapete rasgado a fumar um cigarro reles, os olhos avermelhados pelo sangue. Não se culpava pela traição, não se culpava pelo desvio de dinheiro, nem culpava a mãe ou a irmã. Na sua mente distorcida, eu, Catarina, era a culpada de tudo. Foi ela que nos armou uma cilada. Sim, aquela cabra e o pai dela prepararam isto tudo. Tiago esmurrou o chão de cimento e rosnou. Ela fingiu ser pobre para nos testar e depois lixou-me. Gastei 1 ano a sustentar e alimentar essa cabra, e é assim que ela agradece. Sustentar e alimentar. Achei graça quando o Gonçalo me deu o relatório, com base na vigilância constante que tinha instalado. Um homem que dava 20 euros à esposa para comer e a obrigava a servir a casa inteira e chama-lhe sustentar. Fátima, deitada na cama, a curar a costela partida, concordou a bater os dentes. É verdade, filho, aquele lixo tem milhões, e escondeu-nos isso, enquanto nos deixou na pobreza, e fez a Inês pedir dinheiro a agiotas. Uma diaba cruel. Tiago expeliu uma longa baforada de fumo que encheu o quarto. Um raio de luz maligno cruzou-lhe os olhos. Mas, mãe, esqueceste-te de um detalhe. A lei em Portugal é clara e ainda não nos divorciamos. Eu não assinei nada. O tribunal não emitiu sentença. Perante a lei, continua a ser o marido legítimo da Catarina. Inês, que chorava com desejos de ir ao Chiado comer um brunch, saltou com os olhos a brilhar. É isso mesmo. Como marido, tens direito à metade. Tiago, metade daquele grupo tem de ser nosso, tem de ser da nossa família. O machismo e a ganância apoderaram-se dele, esmagando os últimos pedaços de razão. Ela é minha mulher. A sua vida é minha. O seu patrimônio é meu. O senhor Lemos está velho e vai morrer. Se eu tiver uma prova contra ela, se a forçar a não se divorciar, eu vou reinar no trono do império. Eu não vou deixar que me humilhem assim. Olharam-se no escuro, sorrisos aterradores espelhavam os seus rostos encardidos. Quando as pessoas abandonam a luz, preparam-se para assinar um pacto com o diabo. A ideia de chantagem e destruição da honra da esposa, a quem um dia chamara parasita, acabara de nascer daquele poço fétido. Enquanto mergulhavam na lama escura, do meu lado iluminado eu realizava a transformação perfeita. A Catarina mansa, vestida com calças de fato de treino, morrera naquela noite inesquecível. Saí do salão de beleza com um corte de cabelo até aos ombros, liso e num tom louro cinza deslumbrante. Deitei fora todas as minhas antigas peças e o meu roupeiro foi substituído por fatos poderosos das melhores marcas de luxo mundiais: Yves Saint Laurent, Tom Ford, Chanel. Numa manhã de segunda-feira, um Rolls-Royce Phantom negro parou à porta da torre principal do Grupo Império. Os seguranças abriram a porta e eu saí. Os meus sapatos Christian Louboutin batiam orgulhosamente no chão. O chão de mármore brilhava. Eu usava um fato cor de vinho, com óculos escuros imponentes. A minha aura esmagadora fez com que os funcionários encolhessem os ombros e abrissem passagem. Ocupei o lugar de diretora executiva, a CEO, surpreendendo os raposas velhos e gananciosos da administração. Inicialmente desdenharam, dizendo que eu seria apenas um adereço e que o meu pai faria todo o trabalho. Mas, logo na primeira reunião, esbofeteei as caras deles com os relatórios financeiros. O Projeto Sul, os lucros do trimestre baixaram 12%. Senhor Costa, como explica o orçamento de materiais derrapar 1 milhão de euros num mês? Acha que eu não sei ler ou acha que sou cega? Bate com os relatórios na mesa e o meu olhar encontrou o de Costa, que transpirava frio e não conseguiu proferir uma palavra. A minha atitude severa e fria desmantelou uma cadeia de corrupção, exigindo novos desfechos de contratos numa manhã. A minha cabeça firme e cheia de experiência fez com que até o conselho de administração sentisse um absoluto respeito. Ao longo deste processo, Gonçalo estava sempre ao meu lado, forte como uma rocha. Não tratava apenas de questões legais. Ele preparava um chá quente quando trabalhava até tarde. Ele colocava-se entre mim e os flashes de fotógrafos indiscretos. Era o único que olhava para mim com sinceridade, sem medo ou necessidade de bajulação. Foi um dia difícil, menina. Saiu-se excelente hoje. Gonçalo colocou o relatório na mesa, abrindo um sorriso doce na enorme sala da presidência. Olhei para o Gonçalo, tirei os óculos e sorri. Chama-me Catarina.
Já não precisas de tantas formalidades comigo, Gonçalo. Os olhos do advogado vacilaram. Havia um profundo encanto naqueles olhos. Para mim, será sempre a rainha. Senti uma onda de calor tocar-me no coração gelado. O passado podre de Tiago era como uma pele velha de cobra que rasgara e se desfizera. Mas antes de caminhar perfeitamente para a luz do sol, sabia que precisava de varrer aquele restinho de lixo que ameaçava sair dos esgotos. Tiago sabia que não podia entrar no Grupo Império. Queria lutar como uma formiga contra uma árvore gigante, e para isso escolheu a arma mais suja dos cobardes. Utilizando as ligações da sua irmã aos agiotas, Tiago encontrou o Rui Cicatriz, um dos mais conhecidos gangues, foragido por tentativa de agressão letal, com a cara cruzada por cicatrizes de lutas de rua. Encontraram-se numa tasca mal iluminada. Tiago serviu uma cerveja a Rui Cicatriz, com mãos trêmulas e fala subserviente, mas escondendo um plano tenebroso. Chefe Rui, tenho aqui um negócio. Se tudo correr bem, tem na mão 1 milhão de euros e foge do país para a liberdade. Rui exibiu os dentes escuros pelo fumo e riu-se enquanto abria e fechava uma navalha. És um labrego sem dinheiro a ser caçado, e tens 1 milhão de euros? Cala a boca e fala a ver se te ouço. Tiago recostou-se à frente e baixou a voz, com a psicopatia a saltar aos olhos. A minha mulher é a Catarina, filha do presidente do Império, que quer o divórcio de mim. O meu plano é que a raptes e a leves para longe. Faz o que quiseres com ela, que eu estarei a gravar. Dar-lhe-emos drogas, violência. Grava-se tudo, nua e imunda, e envio para aquele rico do pai. Rui levantou o sobrolho. Estava surpreendido com a malícia daquele suposto menino da mamã educado. Queres dar-me a tua mulher a provar? Estás a entregar a tua mulher à escumalha? Tiago ignorou a provocação. Apenas preciso do dinheiro e do poder. E com o vídeo na mão, ele bem pode ser o rei daquele império, que tem de me entregar 30% do grupo. E a Catarina jamais pedirá o divórcio. O teu milhão não será nada comparado com isso. O acordo foi fechado com um copo na mesa. Tiago perdia a sua humanidade e qualquer moral. Com os meus guarda-costas em todo lado, eles teriam de me usar a bondade como engodo. E quem iria fazer esse filme seria a própria sogra podre. A armadilha estava desenhada. Numa chuvosa tarde de sexta-feira em Lisboa, estava a assinar contratos no 30º andar, quando um vídeo de número desconhecido disparou a música no telefone. Fiz play. Uma câmara a baloiçar mostra a imagem nojenta da dona Fátima. Tinha emagrecido. A cara pisada. O corpo tremia ao agarrar num embrulho vermelho. Veneno de rato vindo do mercado. Catarina, minha querida nora. A mãe perdeu tudo e a mãe errou. Ela choramingou, os olhos inchados. A minha família arruinou-se. Perdemos a nossa casinha. O meu Tiago já não aparece. Enlouqueceu de vergonha. A mãe e a menina estão a passar fome. Imploro pelo pão da caridade. Por favor, peço a tua clemência no bairro perto da Ponte Vasco da Gama. Vem ter com a mãe. Desculpa pela minha boca maldita. A mãe quer perdoar as próprias culpas antes de beber o veneno e morrer em paz. Se não vieres ver a mãe amanhã, a culpa vai esmagar-me no outro mundo. O ecrã parou. Uma armadilha que não foi minimamente pensada. Uma atriz, sem qualquer tipo de dignidade, fingia um último ato para eu cair na armadilha de Rui Cicatriz. Contudo, não sou mulher fraca para me deixar manipular. Esbocei um pequeno sorriso. Fugir não é do feitio da Catarina. Se fingiam tentar cometer suicídio, então eu iria para o próprio inferno acabar com a maldição ali mesmo e não voltar. E iria presenciar os instantes finais de desespero do homem falso que se autodenominava meu marido. Carreguei num botão. Gonçalo, vem ao meu gabinete agora. Passados 3 minutos, entreguei-lhe o telemóvel e ele cerrou o rosto num instante de agressividade pura. Menina, é obviamente uma armadilha. Aquele bairro por baixo da Ponte Vasco da Gama está infestado de criminosos, pessoas muito más. O Gonçalo não permitia vacilos. Não podes ir lá. Mas já estava pronta. Coloquei o meu casaco preto. Gonçalo, se não for lá, mandam isto para o Correio da Manhã acusar que o nosso grupo deita as velhotas à morte. Avise o motorista, senhor Silva, e mande preparar 2 guarda-costas. Coloque a polícia no aviso máximo de geolocalização. Toquei no meu relógio Patek Philippe, a minha âncora invisível.
há uma microlocalização que dispara um GPS. Uma vez ativado o SOS, ele dita os acontecimentos. Se eles se atreverem, mandamos caçá-los para um futuro na prisão, Gonçalo. Ele assentiu. Tudo pronto. Se ele lhe tocar num fio de cabelo, garanto-lhe que ele não verá o amanhecer do dia de amanhã. O meu Mercedes G63 blindado rasgava as estradas lamacentas de um velho armazém à saída da Ponte Vasco da Gama, em direção à armadilha em noite escura e densa. Parecia terra esquecida. Parei a 200 metros. Cheiro pútrido a rio enlameado, ruínas assustadoras. Ao descer do G63, o Silva, com historial especial no exército, empurrou a sua porta de ferro. Bruno era o outro segurança, uma torre impenetrável. Na última porta havia luz, e uma mulher ranhosa a fingir prantos e aflições. Dona Fátima. Andamos devagar, a 10 metros, quando de repente um pedaço grande do telhado de zinco embateu no chão com imensa força, assustando o motorista Silva e cravando os corações. Do vazio nasceram 6 meliantes, encapuçados à luz lúgubre, barras de ferro afiadas. Rui Cicatriz ergueu-se, gargalhou o riso fétido dele. Bem-vinda à minha lixeira, princesinha. Mal rapazes, mandem abaixo esses patifes de guarda-costas e segurem a rapariguinha para ela ver coisas melhores. O Silva saltou no ar para derrubar 2 capangas ao mesmo tempo. Bruno usou um bastão policial elétrico de 10.000 volts. Num abrir e piscar de olhos, Rui correu até ao meio deles e esmigalhou com uma pequena faca de vidro um pacote de spray de fumo com picante químico na cara do Silva e do segurança. Bruno cedeu à visão. Os criminosos agrediram brutalmente as cabeças. As algemas prenderam-lhes os pés. Foi tão veloz que nem reparei. Um bando de hienas segurava os meus 2 rapazes imobilizados. Engoli e carreguei discretamente no Patek Philippe, na tecla SOS, antes que fossem todos para cima de mim. O alarme ressoou. Rui abriu os olhos arregalados de devasso ao olhar para a filha Lemos. Ai, carinha linda e cheirosa de menina milionária. Vais rir à gargalhada, boneca. Encharcou um trapo no líquido com odor anestésico e comprimiu o meu nariz. A resistência afrouxou o cérebro em negrume constante e denso na cave vazia. As vozes deles e daquelas 3 mulheres riram no ar em festejo. Ao abrir a neblina dos meus olhos, acordei ao som de gelo partido num balde com água gélida e gelada em cima de mim, escorrendo no chão. Num instante estava toda arrepiada, fixamente amarrada. As cordas da velha casa cortavam a minha respiração numa dor crua e latente. Lá debaixo de uma luz podre, estavam eles lá de novo, Tiago na frente, a tentar filmar perfeitamente a minha cativeza. Sorria, em pânico total de delírios e fétido em sujidade. À frente na porta as cadelas, a Inês e a Fátima. Inês mascava chiclete e procurava telemóvel com ar diabólico. Tudo perfeitamente armado, e a velha nunca tocou na comida de ratazanas. Acordaste, fofinha? Ele estava com o microfone vermelho a filmar no rosto que estive encostada e acarinhada. Cuspiu as palavras do diabo. Quanto esperei. Quando eu filmar as cenas deste quarto todo humilhado a servir ao lixo do submundo aqui desta sala, balancei a cabeça na repugnância, mas na imensa paz, o meu instinto olhou por fim de forma desprezível e ríspida para aquele bando. Tiago, o cão inútil. És lixo humano. Eu considerava-te um cão pedinte e pobre. Afinal, és muito pior que lixo na lixeira. Uma voz como prata de aço frio disparada por uma espingarda enfiou a raiva de volta na cara dele. Ele sacou do bolso um veneno rosado em seringa. Cuspiu fogo da sua boca fedorenta. Escumalha de homem. És lixo. Quando te enfiar este afrodisíaco forte dentro das tuas veias de princesa, rastejarás toda, de língua e baba à procura destes marginais ao som disto, e tudo perfeitamente para teu paizinho de 30% a pedir perdão. Fátima da porta e Inês começaram aos berros doidos para se filmar de frente. Bate nela, meu filho. Queimem-na toda por ela ser superior. E Inês gritava que no Facebook as suas queridas iam dar fortunas. O crime estava perfeitamente encenado para estragar a mim o meu rosto de honra. Eles todos na escuridão fariam isto se eu apenas fosse submissa. Fiquei alerta, sabia do resgate próximo e fitei a minha presa e salvador, que era Rui. Sabia disto no instinto.
Ri-me imensamente forte na frente de Tiago no silêncio perigoso. És patético, Tiago. E você, Rui? É mafioso velho ou cão deste patife aqui? Vocês confiam nele com as partes no negócio rico, onde tu és o único culpado do meu sequestro. Como acha, Rui? Ele te paga ou paga um bando para calar a tua fala morta nas docas amanhã e leva os milhões. A mente de vilania desconfiou. Rui paralisou num segundo no instante e a sua katana embateu para a mesa do buraco. Cão falso. Pagaste o prêmio gordo ou atiras as cinzas aos patifes de Tejo? Tiago recuou nos calcanhares gaguejando a presa solta. Ele tá tonta, Rui mestre. E de repente na calada, estrondo da porta velha. Estourou numa bomba. Gritos pesadíssimos. Polícia, não mexe. Do breu nasceram os LEDs fortes nas caras deles à procura de luz cega, em armas potentes da autoridade. Tudo estava na desgraça. O bandido correu no fundo como rato para partir a janela e Rui não durou. Gonçalo, com toda a agilidade pesada, chutou com todo o peso maciço diretamente no maxilar e testa de Rui, e ele bateu no solo e já nem bufou ou olhou mais. Desmaiado, corpo tombou frouxamente em ruína de choro perverso, e a escuridão abriu as portas num choro pavoroso em medo doido da sala. Tiago correu ao pânico absoluto, a ruína ao chão no meio, segurando no que lhe sobrava cacos de vidro, agarrando pela gola. Tinha de acabar num instante o golpe perante o seu pesadelo. Agarrava no gargalo partido no vazio a chorar até que ouviu o craque da navalha morta na dor. Gonçalo segurou os pulsos a Tiago, que gritava nos horrores em toda a sala doida de gemidos de Tiago. Ah! E com os pulsos soltos libertou de toda a sua dor. O peso estava salvo plá sua coragem em mim. Naquela luz fraca entrava uma imagem divina aos prantos dos três. O senhor Lemos via a vida limpa, enquanto os biltres, as moscas, caiam ajoelhados e borrados, e Fátima atirava Inês ao lixo em culpa e choros, suja da sua incontinência perante a mira das metralhadoras. Senhores autoridade, senhor Deus presidente, foi tudo Tiago e Inês. Perdão da senhora, não tenho laços nesta vida para nada deles. Culpa deles no inferno. Acusavam as mulheres entre os berros, as feras viradas do asno do Tiago gemia de lixo sem a mínima dó, e eu caminhei de salto fino no silêncio por lá, e peguei-lhe nos colarinhos nojentos para olhar, luz da poeira esmagada, fria como o inverno de Serra da Estrela. Perdão da mulher, da fofinha. Tiago de lágrimas gemia do fundo em dor, e com calcanhar toquei o vidro fétido. Acabou. Faz tu na cadeia o papel de executivo sujo. Fui, e as sirenes cantaram alto nos sons do castigo mortal, que levaram a rebanhada criminosa, embora ao som de coragem cega, a noite imensa fria da lei implacável. Passado meio ano no Tribunal Central, outono em Lisboa deixava ver castanhas ao lume frio das ruas. Num vento suave que abriu luz na serenidade imensa da minha paz, sentada nos longos espaços. Estava ali na parte queixosa o lado com a testa altiva e cabelo na face, e Gonçalo no banco atrás na vigilância, atenta que não se escondia a sua proteção cega. Os réus de fato asqueroso em listras da cadeia, Tiago de calvície e cabelo curto, de óculos ossos, a mãe desfeita, sem orgulho de rir para os jornais, curvada e Inês calada, sem cara, sem pele no rosto pavoroso, sem as malas. Choravam de morte, mas nos fatos as coisas pesam até a desgraça eterna da condenação, com provas absolutas sobre desgraça na cara do juiz de sentenças pesadíssimas no veredito, em nome de Portugal. Sentença. Arguido Tiago. 18 anos de prisão em Caxias pelo sequestro, corrupção, maus tratos de extrema ameaça pública. Fátima e Inês. Condenadas a penas de prisão efetiva de 10 anos. Somou a marreta. Enjaulados choraram no medo final, até entrarem no carrilhão prisional para se cobrirem num inferno esquecido. Caminhei em liberdade aos céus azuis em sol radiante pela minha libertação plena da ignorância para toda a paz, perante a luz do vento novo a fluir. A nova Catarina que mandava o meu caminho de verdade real, sem mentiras rudes perante tudo. Do lado olhei. Gonçalo acompanhava aquele sol com brilho sincero de proteção infinita à minha mão, e alisou ligeiramente com dedos de leve o cabelo. Terminou tudo para as piores mágoas. Vamos à casa, Catarina. Sim, regresso à casa real para nós.
Olhando do fundo que as cinzas da vergonha viram sol, subo e abrimos o guião com novos sorrisos felizes ao futuro lindo, a glória triunfal da minha majestosa nova estrada ao futuro, com a mão dada. Obrigado por ouvirem toda a história completa. O que acham deste veredicto à família de Tiago e tudo à volta dele? Deixem o vosso comentário, partilhem a sensação deste destino cruel e não deixem de colocar o vosso gosto e subscrever no canal sem perder todas as fortes histórias. Que a vida nos cubra na virtude mais limpa. Felicidade a todos!